Veja que interessante, Daniel capítulo 11. Nós estamos no mês de abril de 2018 e nós vamos ler Daniel capítulo 11. O título aqui na minha Bíblia é O Império Medo-Persa será destruído. Então todo esse capítulo 11 vai estar esmiuçando como o Império da Grécia entra e destrói Medo-Persas. Então já vamos para a leitura, porque esse capítulo 11 ele contém 45 versículos. Aí diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumular grandes riquezas, mais do que todos, e, tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então, vamos dar uma paradazinha aqui, porque para você entender esse capítulo 11, nós vamos ter que estar passando pelo capítulo 7, nós vamos ter que ir lá no capítulo 8, nós vamos ter que voltar alguns versículos que nós já passamos, porque nesse capítulo 11, o anjo está explicando e mostrando para Daniel justamente tudo que vai acontecer com detalhes nesse encontro da Grécia com a Pérsia. Então esse capítulo 11 aqui é todo esse encontro aí do bode e do carneiro. Um bode com um chifre entre os olhos e o carneiro, 2 chifres, um maior, outro menor. Olha os mistérios. Mas para que nós possamos entender, nós vamos ter que colocar de uma forma, com uma ordem cronológica, os impérios, os reinados. Então vamos entender. Como ponto de partida, a partir do reinado de Nabucodonosor, 605. Nabucodonosor, não vamos nem falar dos reinados antes de Nabucodonosor, vamos falar de Nabucodonosor para cá. Então vamos colocar de uma ordem cronológica. O rei Nabucodonosor foi morto. Quem fica no lugar do rei Nabucodonosor ainda no período da Babilônia? Fica Evil-Merodach, que assumiu o trono da Babilônia no ano de 562 a.C. E reinou por apenas 2 anos. O nome dele é Evil-Merodach. Não se sabe exatamente quando ele nasceu, mas a sua morte é datada entre 560 a.C. a 559 a.C. Motivo da sua morte, possivelmente devido a uma conspiração liderada por seu próprio cunhado. Então, depois de Nabucodonosor, Evil-Merodach, seu filho. E com a morte de Evil-Merodach, quem fica no lugar dele? Nabonido. Nabonido foi um rei da Babilônia de 555 a.C. até 539. Nabonido, ele é o último rei do Império Babilônico. O último rei, possivelmente, tendo reinado junto com seu filho Belsazar, que é quando ele vai resolver negócios da Babilônia e ele passa o império para o seu filho Belsazar, que fica sendo como um regente, é um regente. Então, na ausência do meu pai, que é o rei Nabonido, então agora é Belsazar. Então, isso aqui é história, né? Se você for fazer pesquisa, você vê, é história. No Wikipédia, está aqui, dizendo justamente assim: os últimos reis da Babilônia foram Nabucodonosor, Nabucodonosor II, que morreu em 562 a.C.,
seguido por seu filho Evil-Merodach, que reinou por 2 anos, e seguido por Neriglissar, 559 até 555. Não se fala desse reinado, a Bíblia não trata desse assunto de Neriglissar, que reinou de 559 a 555. E finalmente por Nabonido, que reinou de 555 a 538, em cujo reinado a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande. Então, se a gente deixar a história um pouquinho de lado, a cronologia da história, porque há muita confusão nessa história dessa antiga Grécia, dessa neobabolismo, existe muita controvérsia nesse período do Império Neobabilônio ou Neobabilônico, que é essa transição aí de impérios. Império Medo-Persas, que é dominado por essas duas nações, que é Medo e Persas, que a gente vê na história, aparece Ciro, aparece Dario. Se a gente vier aqui para a Bíblia e a gente formar essa cronologia da Bíblia após a morte de Belsazar, que a gente vê que depois de Belsazar é Dario. Quando Daniel fala no primeiro ano de Dario, quando ele diz aqui no capítulo 11, eu, pois, no primeiro ano de Dario, quer dizer, tem o primeiro ano de Dario, tem o primeiro ano de Ciro, tem o primeiro ano de Belsazar. Daniel sempre está falando sobre esse primeiro ano, terceiro ano. Então, nessa cronologia, a gente vê aqui da Bíblia que é Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor vem Evil-Merodach, né? Depois de Evil-Merodach vem o seu filho Belsazar, depois de Belsazar vem Dario, depois de Dario vem Ciro, depois de Ciro, Alexandre o Grande, que já é a Grécia. Então, eu tenho que trazer essa ordem cronológica de uma forma como a Bíblia mostra, para que nós possamos ter uma interpretação não de acordo com a história, mas de acordo com a Bíblia. Porque esse capítulo 11, ele vai estar falando com detalhe, com muito detalhe, essa transição de Medo-Persas e a Grécia, que é a visão de Daniel no capítulo 8, do bode e o carneiro, quando eles se chocam, se encontram, que é a guerra, o encontro, a entrada da Grécia tomando Medo-Persas, tomando a Babilônia. Aí o período vai ser da Grécia. E aqui no capítulo 11 está se estendendo mais para explicar justamente esse período da Grécia, que Alexandre o Grande, ele vai ser morto, e depois dele morto surgem 4 nações, que são os 4 chifres, e esses detalhes que a gente vai aprender aqui no capítulo 11. Aqui no versículo 2, a gente está vendo de que vai ter 3 reis que estarão na Pérsia. E o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos. E no versículo 3, a gente já entende de que já se trata de Alexandre Magno, o Grande. E no versículo 4, continua falando dele. Vamos ler. Mas estando ele em pé, o seu reinado será quebrado, e será repartido para 4 ventos do céu. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros
que não eles. Então, nesse versículo 4, está se referindo justamente à Grécia, a Alexandre o Magno, isto é, que será morto, como de fato a história mostra que ele foi morto numa guerra aos 33 anos e será partido. Esse será partido são os 4 generais. Esses 4 generais de Alexandre o Grande, quando ele morre, então pelo fato dele não ter dinastia, dele não ter filho, então quem assume é justamente esses 4 generais, só que eles se dividem. Então o Lisímaco, ele parte para um lado, que forma a Trácia e uma parte da Ásia Menor. Cassandro, ele foge para Macedônia e a Grécia. O Seleuco parte para outro lado, que seria Síria e Oriente, e o Ptolomeu parte para o Egito. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, seu domínio será grande. Então aqui no versículo 5, esses 4 generais, eles tentam ficar unidos nesse reino há cerca de 20 anos, mas eles terminam sendo divididos. Aqui no versículo 6 diz: mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Aqui no versículo 8, também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Versículo 9. E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada, e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então aqui do versículo 6, mas ao fim de alguns anos, ele se aliará, e a filha do rei do sul virá ao rei, quer dizer, essa filha do rei do sul, esse versículo 6, tudo indica que se trata de Berenice. Isso aqui é a história da Grécia, são acontecimentos. Até o versículo 14, 15, isso aqui é quando os 4 generais, eles começam a brigar, eles começam a fazer guerra entre eles. Quando começa a se dividir, aqui já é a briga, a guerra entre os 4 generais.
Então aqui no capítulo 11 de Daniel, está relatando o que iria acontecer. Deus está mostrando para Daniel o que iria acontecer agora no período da Grécia, que é a parte de bronze lá da estátua do capítulo 2. A parte de bronze, que é justamente o terceiro animal, que é o leopardo, no sonho, na visão de Daniel, no capítulo 7, que é o bode que tem o chifre entre os olhos, é a Grécia. Vamos aqui para o versículo 14, olha. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. Versículo 15. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido. Então, quando aqui fala do seu povo escolhido, aqui já está entrando o povo de Deus, pois não haverá força para resistir. Vamos para o versículo 16. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Então a gente vê aqui se afunilando, né? Os 4 generais, eles brigam, aí você vê que para de existir 2 tipos de generais, e fica somente o Seleuco e o Ptolomeu, que é o norte e o sul. Eles se unem e terminam agora já atingindo o povo de Deus. Nisso o tempo está passando, as gerações estão morrendo e nascendo, nascendo e morrendo nas guerras. Mas a gente vê a confusão, as guerras, andando justamente para a Terra Santa, vindo justamente para o meio do povo de Deus. Vamos para o versículo 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com eles os retos. Assim ele fará, e lhes dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Depois virá o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ela, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Então, até aqui o Senhor está mostrando para Daniel o que irá ou iria acontecer durante esse período da Grécia. Versículo 20. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Então, quando aqui diz que tudo isso vai acabar sem ira e sem batalha, quer dizer, e sem guerra, a gente está vendo aí a intervenção de Deus, pois nesse período tudo era na base da espada, da guerra, de morte, de muito sangue derramado. Olha o versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Versículo 22 ainda está falando desse que virá. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente.
Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Versículo 25. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se levantará na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Versículo 26. E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então, versículo 28, então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Então a gente vê aqui que já está começando a falar de Antíoco Epifânio, que esse Antíoco Epifânio, ele é justamente a 9ª geração, o 9º rei que vem reinando lá desde Seleuco. Eram 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. E esse Antíoco Epifânio, que aqui já começou a falar dele, que vai vir no versículo 28, está mostrando aqui, que tornará para a sua terra, e o seu coração será contra a santa aliança. Aqui já está começando a se referir a esse Antíoco Epifânio. Vamos continuar lendo. No tempo determinado, versículo 29, no tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será a última vez como fora na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, esse versículo 31 está aqui se cumprindo o que foi falado lá atrás, que a gente vai voltar depois para comentar sobre isso, que é no capítulo 8, do versículo 11. Quando terminar aqui a leitura toda dos 45 versículos, aí a gente vai comentar sobre justamente esse assunto. Versículo 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Versículo 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Versículo 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, engrandecer-se-á
sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Versículo 38. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, quer dizer, já está se referindo a Israel, terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Versículo 45, o último. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Então dá para entender muito bem de que todos os mistérios, todos os segredos, os acontecimentos que iriam acontecer no decorrer do Império da Grécia, presta atenção aqui, minha amiga, meu amigo, que eu vou te falar. Que coisa magnífica! Deus revela para Daniel os acontecimentos do período da Grécia. E Deus revela para o apóstolo João, no Apocalipse, o Império Romano, que é a parte de ferro da estátua lá do capítulo 2. Quando Antíoco Epifânio ele invade até o território de Deus, o povo de Israel, mata judeu, destrói a cidade novamente. Então esse período aqui da transgressão assoladora é o período em que esse chifre pequeno, que é Antíoco Epifânio, entra e destrói toda Jerusalém, toda a Terra Santa. Então, minha amiga, meu amigo, é perplexo e difícil de entender se a gente não quiser usar a nossa capacidade intelectual de entendimento, de entender os mistérios divinos. No capítulo 12, que vai ser o último capítulo do estudo, aí a gente traz mais para todos vocês, para que nós todos estejamos preparados para o arrebatamento, para que esse capítulo 11 também não fique tão estendido como já está. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.